Olá, meus queridos, aqui professor Jussival, aula agora de filosofia, onde nós iremos estudar o nosso segundo capítulo do livro de vocês. A nossa temática hoje será a dúvida. Gente, vocês lembram aí na aula anterior que eu trabalhei com vocês sobre a felicidade, não foi isso? E aí, nesse capítulo da felicidade, eu discuti com vocês, por exemplo, que dentro do campo da experiência filosófica, nós vamos ter alguns passos que serão dados, né? Segundo o que os filósofos propõem. Eles dizem que haverá o estranhamento e o deslocamento, né? Ou deslocamento. Nós teremos o questionamento ou a indagação e depois a resposta filosófica. Agora nós iremos trabalhar o campo das indagações, né? Que seria o segundo passo desse pensamento filosófico. Então vejam bem, o que é o campo das indagações? O que é a indagação? A indagação são perguntas. E quando há as perguntas, obviamente que requer logo em seguida as respostas, certo? Mas entre as perguntas e as respostas, nós temos também uma coisa muito interessante neste meio caminho aí a ser percorrido, chamado de dúvida, tá? E aí a gente começa a questionar já neste momento aqui da aula sobre, para você, o que é a dúvida, né? Em algum momento você já duvidou de Deus, por exemplo? Em algum momento você já duvidou do melhor amigo, da melhor amiga, do namorado, da namorada, do esposo? Você já duvidou de alguma certeza das coisas? E quando você pôs em dúvidas, você buscou a verdade que estava por trás dessa dúvida? Então, esses são os grandes questionamentos filosóficos que nós vamos discutir a partir de agora. Tentar entender o que é esse sentimento da dúvida dentro do campo filosófico, tá bom? Primeiro é importante entender, né, que a dúvida ela sintetiza os dois primeiros passos da experiência filosófica, que é o estranhamento seguido do questionamento. E aí, gente, dentro disso aí, nós temos uma situação filosófica interessante do livro de vocês. Se vocês forem procurar, procurei na página de número 38 do livro de vocês, que tem assim: situação filosófica, o soldado e o filósofo. Em uma manhã ensolarada da antiga Atenas, lá na Grécia, né? A população desenvolvia tranquilamente seus afazeres. De repente, um homem cruza a praça correndo e logo se ouvem gritos desesperados: pega ladrão, pega ladrão. Um soldado imediatamente se lança em disparada atrás do sujeito. Sócrates, por sua vez, pergunta: o que é um ladrão? Certo? Então, em cima dessa historinha que nós acabamos de contar aqui, você vai ver logo na página número 39 do livro de vocês uma série de questionamentos. Uma série de questionamentos a respeito do aspecto da dúvida, né? Você está tendo aí uma situação do cotidiano, você está ali numa boa, no meio de algumas pessoas amigas, e de repente passa alguém correndo e alguém grita: pega ladrão! E alguém pergunta: e o que é um ladrão? Né? Pois muito bem, na página número 39, analisando a situação, você vai ver que a partir desta situação problema, desta situação filosófica, nós vamos ter aí uma série de perguntas, como por exemplo, o autor aí pergunta assim, onde e quando ocorre o episódio relatado? A história pode ser dividida em dois momentos. Quais são esses momentos? Como reage o soldado e como reage Sócrates? O que essa historinha pretende ilustrar? E quais são as indagações, ou seja, as objeções, podemos fazer às atitudes de cada um, né? E aí é em cima dessa análise, em cima das respostas dessa questão, que você vai tentar compreender que, talvez possamos dizer, que o filósofo não pode duvidar o tempo todo. Ou seja, o filósofo, qualquer pessoa que pensa, não pode duvidar o tempo todo. Ele precisa alcançar algumas certezas para que lhe permitam também agir ou propor ações, certo? Então, basicamente, dentro dessa análise, a gente já começa a compreender o que seria esse sentimento da dúvida. Ora, em cima do sentimento da dúvida, tem também a questão da indagação, as perguntas, né? E depois, claro, vem as respostas. A indagação, que ela vai propor, aí, segundo o autor, né, o pensamento buscando novos horizontes, né? Então, primeiro é importante a gente compreender, para indagar, para haver a socialização de um diálogo, é importante a gente analisar e ilustrar essa importância de perguntar. Por que será que as pessoas tendem a expressar poucas dúvidas?
Por que é que quando o professor está em sala de aula, por exemplo, e a gente pergunta para vocês, alunos, alguém tem alguma dúvida? E aí, no meio de vocês, 30, 40 alunos na sala, geralmente, isso é uma situação filosófica também para a gente analisar, porque é que praticamente ninguém levanta a mão para dizer que tem alguma dúvida. Será que 35, 40 alunos numa sala de aula está sabendo de todo o conteúdo que o professor realmente passou? Por mais complexo que ele seja, ou mais fácil que seja? Será que ali não tem um ou dois ali que estão com toda a certeza plena do conteúdo, o restante todos com dúvida, mas não tem a coragem de perguntar? E por que é que há este medo? Ou por que que não há? Por que que há essa dificuldade de você se expressar dizendo que está duvidando? Que tem alguma dúvida? Né? Eis aí o grande questionamento que o autor coloca. E aí ele vai dar a própria resposta. Por que que as pessoas tendem, né, a dizer que tem poucas dúvidas? Né? É porque muitos têm dificuldade de se expressar, né? Porque dentro daquele que você não entende, você tem medo de colocar e se expressar e passar por ridículo, né? E muitos também, pode até ser que saiba de alguma coisa, pode até contribuir com o debate, pode até tirar dúvidas, inclusive de alguns colegas, mas tem um medo muito grande, e aí eu conheço muita gente que tem esse sentimento, o medo de falar em público, o medo de falar em público. E isso acontece diretamente com as pessoas, né, que têm a dificuldade também de se expressar, e tem outros que têm a facilidade de se expressar, mas têm medo de falar em público. Mas nessa análise dialógica das perguntas, da indagação, tem também uma outra coisa muito importante, que é a importância de se ouvir. Toda vez que a gente quer colocar algum tipo de argumento para a gente estabelecer uma linha de raciocínio e diálogo, é importante você ouvir primeiro. Às vezes, não tem aquele ditado que diz assim, um apressado come cru. Então, muitas das vezes você está diante de determinada situação, onde você vai ficar o tempo todo, você quer dar a sua opinião primeiro. Não seria mais importante você ouvir, e ao final você dar a sua análise, você dizer o que você pensa? Porque na medida que você vai contribuir com o seu argumento, você vai pegando um pouco de que cada um está falando. Um fala uma coisa, o outro diz outra coisa, o outro fala outra coisa, e você junta um conjunto de ideias, e nesse conjunto de ideias você acaba colocando a sua linha de raciocínio. E talvez a sua linha de raciocínio seja mais correta. Daí porque a importância de se ouvir. O autor também coloca dentro do campo da dúvida aquilo que nós chamamos de atitude filosófica. O que é isso? Vamos lá. O aprendizado filosófico se dá pela indagação, pela importância de haver esse tipo de argumento, de perguntas, enfim. Veja bem, na página número 41 do livro de vocês, um diálogozinho interessantíssimo que diz assim, ó, lá no finalzinho da página de vocês, da 41, diz assim: a criança diz para a mãe: mãe, o que é uma tulipa? E a mãe responde: é uma flor, filha. E aí a criança diz: uma flor como? Uma flor muito delicada e bonita, com a forma de um sino, só que invertido com a boca para cima. E a criança pergunta: que cor tem? E a mãe responde: tem tulipa de tudo quanto é cor, filha. Vermelha, amarela, branca, lilás. E a criança pergunta de novo: tem tulipa de tudo quanto e por que a gente não tem tulipa no nosso jardim? E a mãe responde: porque é preciso saber cultivar essa planta. Ela vem de regiões de clima frio, como por exemplo a Holanda. E a criança pergunta novamente: Holanda? Onde fica a Holanda? Veja aí que nós temos aí um conjunto de situações, um conjunto de perguntas, um encadeamento de perguntas de um lugar simples, que no caso é a casa deles, da filha e da mãe. E veja a importância geográfica que tomou o diálogo deles, né, da mãe, da filha delas, aliás, da mãe e da filha, porque depois, no final do diálogo, a continuidade de perguntas já levou ela a tentar explicar onde é que fica a Holanda. Veja aí como o campo da indagação, ele é um encadeamento de perguntas o tempo todo, tá bom? Então, gente, nesse campo da indagação,
como o autor disse, que é uma espécie de retorno à infância, onde a gente tem aquela fase das perguntas. Quem é pai e mãe de família sabe. A criança, quando está nos seus 2, 3, 4 anos de idade, meu Deus, é o que o Piaget, né, um dos grandes que estudou a educação como um todo, das crianças, vai dizer que na formação inicial da criança, a criança tem uma fase das perguntas, dos porquês. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo? E você, pai e mãe, tem que ter muita paciência para ir ensinando, para dizer qual é a importância de tudo aquilo ali. Gente, isso aí é o que nós estamos chamando de o caminho a ser praticado no campo da indagação, no campo do diálogo e também no campo da dúvida. Beleza? Bem, vamos lá. Diante disso também, o autor também coloca que nós temos também nesse espaço, né, de dúvida, indagação e diálogo, nós temos também a dúvida filosófica. Né? Ele vai dizer também que a dúvida filosófica nem tudo é um tipo de dúvida filosófica, porque a dúvida filosófica para os autores, para os cientistas, é uma coisa mais complexa, mais apurada, mais estudada. Porque o que ele disse que não é dúvida filosófica é apenas simples especulação, como por exemplo, quem será o campeão brasileiro deste ano? Isso é importante para o universo científico mundial, nacional, nosso especificamente? Não, não é importante. É importante para quem está na mesinha de um bar, um grupo de amigos que está batendo papo, no grupo de WhatsApp. Pode ser importante, pode ser a pauta daquele momento ali que estão discutindo. Mas não é importante para a construção, né, da linha de raciocínio do campo da indagação, da dúvida e do diálogo. Tá ok? Ele vai dizer aqui também, obviamente, que a necessidade, baixando aqui um pouco aqui a minha carinha aqui para ficar melhor, né, e vocês visualizarem melhor, vai dizer que a necessidade inquietante, ela exige uma explicação racional, certo? Não é somente aquela mera especulação sobre quem é o campeão brasileiro desse ano, mas ele vai dizer que existe uma necessidade inquietante da explicação racional de todos os problemas, né? Por exemplo, por que tanta maldade no ser humano? Acho que vocês estão acompanhando pela grande mídia o caso do garoto Henri, uma criança de 4 anos de idade, né, que chegou no hospital com possíveis traumas na região torácica e também no crânio, poderá ter sido assassinado pelo pai com a conivência, ou pela mãe, com a conivência do padrasto lá no Rio de Janeiro. Acho que vocês devem saberem, né, o que está acontecendo nesse momento. Então você se questiona, se foi o padrasto ou foi a mãe que matou e quem está convertendo quem, você pergunta, por que tanta maldade em cima de um ser humano para matar uma criança de 4 anos indefesa? Né? Aí sim é que o autor está colocando, isso sim é importante. É importante você entender muito mais por que tanta maldade está dentro do ser humano do que você querer saber quem vai ser o campeão brasileiro desse ano. Entenderam? Bem, uma outra análise também é sobre a regra da razão. Ele vai dizer que a razão deve ser exposta, as suas ideias dentro da razão. As ideias devem ser expostas dentro da razão. Porque tem que ter uma explicação racional para o que você diz. Você não pode dar a sua opinião acerca de determinado assunto se você não tem uma construção científica, um saber interessante a dar, a contribuir. Se você não tiver uma explicação racional para aquilo, meu amigo, por favor, não entre na discussão. Porque se você não tem uma linha de raciocínio a contribuir, não entre. Às vezes você quer defender determinadas situações que não dá para você defender. Porque as evidências são tão factíveis na sua frente que você não consegue explicar. Tá bom? Então, essas explicações racionais, elas devem ser coerentes e não contraditórias. Tá bom? Bem, vamos agora tentar entender a dúvida dentro do campo metódico. E para nós estudarmos o método da dúvida, é necessário você entender, por exemplo, um filósofo chamado René Descartes. Esse René Descartes foi um dos caras que povoou o iluminismo, né? Uma das fontes do iluminismo que vai acontecer, que vai surgir da Europa a partir do século XVIII. Mas ele nasceu no ano 1596, portanto, no finalzinho do século XVI, e morreu na metade do ano do século XVII, né? 1650. E aí, gente, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que nessa dúvida metódica, o exercício da dúvida de Descartes vai dizer que é necessário a gente aprender a duvidar, e a dúvida dentro do campo das ideias que nascem dos sentidos,
e os outros dois pontos que eu ainda vou colocar para vocês ainda, tá bom? Bem, é necessário você entender aqui, por exemplo, aprender a duvidar. Dentro do campo da aprendizagem, do processo de aprender a duvidar, é necessário de tentar entender, por exemplo, né, a dúvida no campo metódico e no campo radical, tá bom? Primeiro, no aspecto da dúvida metódica, aprendendo a duvidar, é necessário você entender que a dúvida metódica é aquela que vai se ampliando passo a passo, né? É aquele conjunto de perguntas que aquela criança estava fazendo para a mãe agora há pouco a respeito das flores que eu acabei de falar para vocês, tá bom? E aí, gente, outra coisa também é a dúvida do ponto de vista radical, que vai atingindo todo o ponto de não ser, de você não ter certeza de nada. Aquilo que você vai chamar de dúvida hiperbólica, onde você vai duvidar de tudo. A dúvida radical, sem você querer ouvir nada de fato racional. E aí o filósofo decide analisar as ideias e as crenças básicas para fundamentar a sua opinião. Um filósofo ele não vai agir do ponto de vista emocional. Ele vai analisar todo um contexto, toda uma análise de ideias e de crenças para ele poder fundamentar a opinião dele. Ele não tira a opinião dele do nada. E aí, torna a dizer, o filósofo no campo científico, mas qualquer ser humano pode ser filósofo. Basta ele pensar, basta ele analisar, basta ele contribuir, tá bom? A ideia do certo e do duvidoso, no que diz respeito à questão de aprender a duvidar. Olha aí na página número 46, tem um texto interessante aí, falando aí a respeito desse processo de aprender a duvidar. O que é que diz aí, ó? Diz assim: jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão distintamente a meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião em pô-la em dúvida. Certo? É o que diz aqui o filósofo Descartes, né? A ideia do certo e do duvidoso, tá bom? Às vezes você tem uma coisa como certo, mas você acaba duvidando. Por exemplo, uma certeza: existe Deus? Tem uma certeza que existe Deus. Mas muitos podem duvidar que não existe, né? Bem, outra coisa, a dúvida sobre as ideias que nascem dos sentidos. O sentido como fonte segura do conhecimento. Tá bom? Por exemplo, você tem previsões, você tem sonhos, né? Você tem intuições. Isso aí está dentro daquilo que nós chamamos de a configuração da fonte dos sentidos. Tá bom? O autor também vai colocar o argumento do erro dos sentidos. Nem sempre nossas intuições estão corretas. Tá bom? Vamos lá então analisar agora aqui a nossa última lâmina para você compreender e encerrar aqui o nosso conteúdo. Vamos lá então, colocar novamente aqui a minha carinha aqui em cima, que é para você visualizar melhor. Bem, no campo da dúvida ainda, colocando aí como a penúltima análise, seria a dúvida sobre as ideias que nascem da razão. As ideias matemáticas, né? Por exemplo, né, surgiu uma ciência chamada matemática, né? Onde é uma disciplina que ela gera muita dúvida nas pessoas, né? Embora seja uma ciência exata, mas ela provoca uma dúvida, que o autor vai chamar de a dúvida generalizada, que as ideias matemáticas provocam isso também, tá bom? Outra também, que seria do campo da dúvida sobre as ideias que nascem da razão, é a dúvida da existência de Deus. Quem duvida da existência de Deus, o autor coloca, claro, Descartes coloca, como sendo o argumento do gênio maligno. É você não acreditar, está tão desesperançoso que você não acredita em absolutamente nada. Você não acredita que existe a força do bem e nem do mal, você não acredita em praticamente nada. E aí você vai duvidar, inclusive, do ser, né? Que está acima de nós, que seria Deus, tá bom? É o chamado argumento do gênio maligno. É aquela pessoa que prega o pessimismo, a pessoa que não crê em nada e fica pregando a todo tempo, para todos os ventos, todos os lugares que vai, né? Que nada disso existe. Portanto, é o argumento do gênio maligno, tá?
E para finalizar, a descoberta da primeira certeza. Ora, professor, como é que é isso? Veja bem, na página número 49 do livro de vocês, nós temos aí, por exemplo, uns argumentos interessantes. Porque o Descartes, ele é o autor daquela famosa frase que diz assim: penso, logo existo. Ela está na obra dele, O Discurso do Método, né? Discurso do Método. E ele faz, diante das angústias que ele está passando, diante de tudo que ele vive, ele faz a seguinte análise: é ele o pai da dúvida, certo? É ele o cara que introduz dentro do campo da filosofia esse sentimento, esse pensamento da dúvida. Falou em dúvida, falou em Descartes no mundo da filosofia, certo, gente? E aí, na página número 49, ele diz assim, ó: eu então, pelo menos, não serei alguma coisa, mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso e muito ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma no que sou. Se ele me engana, eu, por mais que eu me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar em ser alguma coisa. Enquanto eu queria sim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que pensava fosse alguma coisa, e notando que essa verdade eu penso, logo existo. Era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar. Julguei que poderia aceitá-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que procurava, certo? Então, ele duvidava de tudo, mas depois desse campo da dúvida, depois de analisar como um todo suas angústias e suas dores, ele diz essa frase: penso, logo existo, mostrando o quão humano ele era na figura dos seus sentimentos, tá bom, gente? E aí, no finalzinho, você vê a imagem do René Descartes, esse cidadão que está aí logo abaixo, né? René Descartes, tá bom, gente? Bem, espero que tenha explicado um pouco para vocês e vocês tenham compreendido, obviamente, a respeito do que seria a dúvida, tá bom? E aí, para vocês terem maiores explicações, é importante que vocês façam pesquisas no próprio YouTube mesmo sobre a temática, e também você pode ler da página número 40 até a página de número 50. São 10 páginas que você irá estudar, ler no seu livro, para você poder ter a certeza melhor do que seria a dúvida. Tá bom, gente? Muito obrigado e a gente se encontra em uma próxima oportunidade.